Enfim, gente, só pedir desculpa pelo pequeno atraso, mas é porque eu faço aula de jazz antes da aula, né, daqui. Aí eu cheguei correndo, porque minha professora empacou a gente, eu cheguei correndo, aí eu tive que lavar o cabelo, aí eu tava comendo igual uma louca, eu já, tipo assim, eu como igual uma lesma, né? Chique, mas é bem chique mesmo, só é cansativo. Mas aí eu tô até meio passando mal, mas enfim, deu tudo certo, agora eu tô aqui e hoje nós vamos dar continuidade sobre o período simples. Eu deixei uma listinha com acho que com 7 exercícios para vocês. Boa noite, Grazi. Com 7 exercícios para vocês lá no Google Classroom, referente ao que a gente estudou na aula passada, que foi sobre sujeito e predicado. Eu deixei poucos exercícios porque, tipo assim, para ajudar vocês a ir fazendo, aí eu vou colocando aos poucos, tipo, a partir do que a gente for ver hoje, aí a gente coloca um pouco do que a gente viu hoje, entendeu? E eu vou colocando até que depois, quando a gente finalizar, eu faço uma aula da gente fazendo exercícios juntos sobre essa matéria. Aí hoje a gente vai ver aí vocês entram lá no Google Classroom, tá? E façam os exercícios. Eu coloquei pouco justamente para dar para vocês fazerem, então não tenho desculpa. Agora, eu vou apresentar a tela aqui, que hoje a gente vai dar continuidade, que eu falei com vocês que a gente aprendeu o sujeito e o predicado. E agora a gente vai ver um pouco sobre os termos, né, que fazem ali parte do predicado, né, que são necessários para a compreensão geral da oração. Então, hoje. Nossa, peraí, gente. Eu esqueci de abrir meu celular aqui. Que aí, se vocês mandam algo no chat, dá para eu ver aqui, ó. Que apresentando na tela não dá. Mas, enfim. Hoje a gente vai ver, então, sobre termos integrantes, né? Que são importantes e que são partes fundamentais do predicado, né? Igual eu falei, para a gente ter uma compreensão do que é aquela oração, né? Que na oração ali é justamente toda sentença que tem um verbo, né? Então, esse verbo, ele é uma parte fundamental da oração, mas para que a oração possa ser compreendida, a gente necessita de outros termos. Então, um deles são os termos integrantes. Deixa eu só entrar aqui no. Tá. Os termos integrantes, a gente vai chamar de termos integrantes, todos aqueles termos, né, que vão servir para complementar a significação de um verbo ou de um nome. Então, igual tá falando aí, alguns verbos e nomes, eles não conseguem ser compreendidos em sua totalidade por si só. A gente até falou isso um pouco na última aula, né? Que eu expliquei um pouquinho para vocês sobre. Eu acho que vai dar uma chiada aqui quando eu entrar. Calma aí. Que eu tenho que desativar o áudio. Aí. Eu até falei com vocês um pouquinho sobre os verbos transitivos e os intransitivos. Os intransitivos, eles carregam em si só uma significação completa. Você não precisa de um complemento para que seja compreendido o que aquele verbo quer passar. Então, por exemplo, se minha voz estiver um pouco baixa, vocês me falam também, que eu tô com a garganta doendo, aí talvez eu fale um pouco baixo. Mas, por exemplo, quando eu falo, fulano morreu na noite passada. Você pode até colocar ali, tipo, fulano morreu de coronavírus na noite passada. Ok, você colocou uma informação, mas aquela informação não é necessária para compreender o que o verbo quer passar, que é justamente o que aconteceu com aquela pessoa. Ela morreu, ela faleceu, ela veio a óbito. Então, sem um complemento, aquele verbo já é 100% compreendido. Então, nesse caso, ele é um verbo intransitivo, ele não precisa de complemento. Agora, os verbos transitivos são aqueles que vão precisar de um complemento, né? E aí, justamente por causa disso, a gente vai ter esses termos integrantes, que são termos que vão complementar tanto os verbos quanto os nomes. E aí, algo muito importante da gente entender também, né? É que existem verbos que, assim, eles são
por exemplo, são transitivos. Mas, muitas vezes, dependendo do contexto em que ele for inserido, pode ser que ele não, tipo assim, não continue sendo transitivo. Eu vou pegar duas frases aqui para a gente olhar com exemplo, que eu deixei aqui anotada. Tá, deixa eu só achar. Ah, tá. Comi muito na festa de aniversário. No primeiro exemplo, o comer foi empregado intransitivamente. Por quê? Quando eu falo comi muito, vocês não estão vendo nenhum complemento aí para o verbo comer. Eu só falei uma ação e ela foi compreendida. Tipo, eu comi muito na festa de aniversário. Você compreende o que eu fiz. Não precisou de nenhum complemento. Mas vocês também podem ver muitas frases assim. Comi muito doce na festa de aniversário. Então, nessa segunda frase, ele foi usado já como verbo transitivo. Porque eu até ensinei vocês a perguntarem para o verbo, comeu o quê? E aí você tem a resposta. Muito doce na festa de aniversário. Então, esse muito doce, ele está complementando a significação do verbo comer. Então, nesse segundo caso, o verbo comer, ele foi um verbo usado de maneira transitiva, ou seja, pedindo um complemento. Então, a gente tem que tomar cuidado. A gente não pode, assim, gravar tal verbo é intransitivo, tal verbo é transitivo. Não, como eu sempre falei, na língua portuguesa a gente tem que buscar interpretar, inferir de acordo com o contexto, né, com o campo semântico ali daquela frase. Que aí sim a gente vai conseguir compreender se aquele verbo é transitivo ou intransitivo, beleza? Então a gente tem que, uma regrinha, né? Não uma regrinha, mas esse macetinho que eu sempre usava no meu ensino médio é justamente perguntar para o verbo, sabe? De quê? Né? O quê? E aí você vai conseguir achar com mais facilidade o complemento na frase. Agora, então a gente viu que os termos integrantes são esses termos que vão complementar a significação de verbos e nomes. Dentro desses termos integrantes, nós temos os termos ligados ao verbo. Esses termos ligados ao verbo, ou seja, eles vão complementar somente a significação de verbos. Quando a gente fala desses termos ligados ao verbos, eles vão receber outro nome, que é chamado de objeto. Com certeza vocês já escutaram, né? Objeto direto, objeto indireto. Então, toda vez que os verbos precisarem de complemento, os seus complementos vão ser chamados de objeto. E esse objeto, né, eles vão se ligar aos verbos transitivos, e como eu falei, somente os transitivos precisam de um complemento para ter a significação completa. Então, não existe um objeto de um verbo intransitivo, porque o verbo intransitivo não precisa de complemento. Aí a gente vai aprender aqui um pouco sobre os diferentes tipos de objeto. O primeiro objeto é o objeto direto. O verbo não exige preposição para se ligar ao complemento. Então, ok. Objeto, no geral, é sempre o complemento, o termo ligado ao verbo. Quando esse objeto for direto, significa que ele não é introduzido por uma preposição. Ou seja, o verbo ali, ele não pede uma preposição para que a esse complemento se ligue a ele. Então, a gente vai ver um exemplo. O governo lançou 2 novas campanhas sobre a prevenção às infecções sexualmente transmissíveis. Ou seja, novamente, sempre perguntar para o verbo. Aqui nessa frase, quem é o sujeito, né? O governo, né? Porque o sujeito é sempre aquele a quem o verbo está se referindo, né? Descrevendo uma ação, um estado. Então, quem lançou? O governo. Então, a gente percebe que o sujeito é o governo. Ele é um sujeito simples. Por quê? Porque só tem um único núcleo, né? Que é governo. Não tem mais outra palavra ali para complementá-lo. Então, o governo é o sujeito. Agora, lançou. Quando eu chegar para vocês falar, o governo lançou. Vocês vão ficar assim, não entendi, né? Por quê? Porque esse verbo é um verbo transitivo, ele precisa de complemento. Então, você tem que perguntar para o verbo, lançou o quê? 2 novas campanhas sobre a prevenção às infecções sexualmente transmissíveis. Nesse caso, vocês percebem que o objeto, ou seja, o complemento do verbo, ele foi introduzido, ele foi ligado ao verbo sem precisar de uma preposição. Não estava escrito o governo lançou de 2 campanhas, o governo lançou a 2 campanhas. Não, foi direto. O governo lançou 2 novas campanhas. Pronto. Então, aqui fica claro que é um objeto direto, porque não precisou de preposição para poder
introduzir esse complemento. Agora a gente vê um outro caso, que é um objeto direto preposicionado. É quando tem um verbo transitivo direto, mas a preposição é colocada por questões semânticas. Isso a gente tem que observar também. Porque, igual eu falei, né? O verbo, ele pode ainda estar ali naquela questão de ser transitivo, mas dependendo do contexto, pode também ser usado como intransitivo. Agora, nesse caso, pode ser que o verbo seja um transitivo direto, mas aí o complemento dele seja colocado como objeto indireto. Então, tudo depende da questão semântica ali, do que aquela mensagem quer passar. Então, por exemplo, quando a gente fala, André comeu o bolo, eu sei para vocês, né? Comer, quando você pergunta para o verbo, comeu o quê? Então, é um verbo transitivo. E é transitivo direto, porque ele pede um complemento sem precisar de uma preposição para introduzir esse complemento. Então, comeu o quê? O bolo. Agora, olha a segunda frase. André comeu do bolo. Quando você continua perguntando, comeu. Comeu o quê? Continua sendo a mesma pergunta, sem usar uma preposição. Você não usou comeu de quê? Comeu a quê? Não, você não usou uma preposição. Então, o verbo continua ali sendo um verbo transitivo direto. Mas o que a gente percebe de diferente? O seu objeto, ou seja, o termo ligado a esse verbo, ele foi colocado, né, como preposição. Ou seja, utilizou-se de uma preposição para ligar esse verbo ao seu complemento. E não porque o verbo é transitivo indireto, ou seja, não porque o verbo peça uma preposição, mas porque por questões semânticas foi colocado ali essa preposição. Então, para a gente entender, né, que quando eu falo de questões semânticas, né, é sempre essa questão de significado, do sentido da frase. Então, quando a gente fala André comeu o bolo, tá falando como um todo, né? André comeu o bolo. Agora, o sentido dele ter aqui usado uma preposição é para significar como que uma fração, né? Quando a gente fala assim, André comeu o bolo, você entende assim, que ele comeu tudo. Agora não, quando a gente coloca André comeu do bolo, mesmo que o verbo seja transitivo direto, eu usando essa preposição, eu quero meio que inferir que o André comeu uma fração desse bolo. Então, eu quis trazer uma significação um pouco diferente aqui. Mas isso não tira o fato de que o verbo continua sendo um verbo transitivo direto. Mas é o que acontece. É um objeto que é direto, porque, naturalmente, por estar ligado àquele verbo, ele não precisaria de preposição, né? A gente fala comeu, comeu o quê? Direto. Mas ele é preposicionado por questões semânticas unicamente. Deixa eu só beber uma aguinha. Agora, a gente vai ver também sobre o objeto indireto. Então, vocês já podem imaginar, né? O objeto direto foi um objeto em que que era um complemento do verbo sem precisar de preposição. Ou seja, não tinha necessidade de uma preposição para introduzir esse complemento. Vocês conseguem inferir que o objeto indireto vai ser o contrário. O verbo exige preposição para se ligar ao complemento. Então, nesse caso, o complemento ele vai ser introduzido por uma preposição. Né? O verbo em si, se você não colocar uma preposição, vai ocorrer assim uma dificuldade de leitura, uma incoerência mesmo, porque o verbo ele é transitivo, porque pede um complemento, mas é transitivo indireto, porque para introduzir esse complemento, ele exige uma preposição. E assim o objeto é indireto porque ele tem essa preposição. Então a gente vai olhar o exemplo. O governo federal precisou de mais verbas. Daqui é a mesma forma, né? Quem precisou? O governo federal. É um sujeito o quê? Sujeito simples, porque tem um único núcleo, que é governo. Se fosse tipo governo federal, o governo estadual e o governo municipal, aí seria um sujeito composto. Mas não, aqui só tem um único núcleo, que é o governo, né? Que é só relacionado ao federal. Então, é um sujeito simples. Agora, quando a gente fala precisou, você não pergunta precisou o quê? Você não vai assim direto, você fala precisou de quê? Então, na própria pergunta, você percebe que o verbo, ele exige uma preposição. Ele exige uma preposição
para que possa ser introduzido um complemento. Então, a gente vê que, nesse caso, é um verbo transitivo indireto e que o complemento também é um objeto indireto, porque foi utilizado de uma preposição para introduzir esse complemento. Precisou de quê? De mais verbas. Ficou claro essa parte, essa diferença? Ali, no primeiro caso, era algo bem direto, né? Sem uma preposição, sem algo. Você pode pensar assim, direto. Porque não tem nada ligando ali esses dois termos. Era bem sem nada intercalado. Era bem direto. Beleza, Grazi. Agora, o objeto indireto não. Teve que ter um termo ali para ligar esses dois termos. Aí, o último caso que a gente vê é quando é um objeto direto e indireto. O que acontece nesse caso? É quando o verbo vai exigir dois complementos. Um com preposição e o outro não. Isso pode acontecer? Pode, né? O verbo, para ele ter a sua significação completa, você vai precisar tanto entender, tanto de um objeto direto, ou seja, de um complemento sem a preposição, como também de um objeto indireto, ou seja, um complemento com preposição. A gente consegue entender melhor isso nos exemplos. Os alunos perguntaram à professora o nome do livro. Então, quem perguntou? Os alunos. Então, a gente vê que é um sujeito, são os alunos. É um sujeito o quê? Sujeito simples, porque tem apenas um único núcleo, que é alunos. Agora, quando a gente vai analisar ali a parte do predicado, né, que é perguntar ao professor o nome do livro, a gente percebe aqui que perguntaram, você precisa de duas informações. Perguntaram o que e perguntaram a quem. Você precisa saber o que foi a pergunta e a quem foi direcionada essa pergunta. Então, só de perguntar para o verbo, você percebe que ele precisa de dois complementos e que um complemento exige preposição e o outro não. Perguntaram o que é algo direto, né? Não está exigindo uma preposição. E a resposta para essa pergunta é o nome do livro. Então, esse seria o objeto direto, que não precisa de preposição. Só a informação de qual foi a pergunta. Perguntaram o quê? O nome do livro. Agora, quando a gente pergunta a outra, perguntaram a quem. A gente percebe que ele também precisa de uma outra informação, então, um segundo objeto. Porém, nesse caso, para a própria pergunta, para você saber inferir quem é o complemento do verbo, você precisou usar uma preposição. Então, você colocou perguntaram a quem. Da mesma forma, na resposta, né, no objeto indireto, vai estar lá a professora, né, que está craseado, porque tem a preposição a, e também tem o artigo a, que é da professora mesmo, né, que é um substantivo. Juntando os dois, deram a crase. Mas então, aqui o perguntaram, ele é um verbo transitivo direto e indireto, porque ele pede um complemento sem preposição e pede um complemento com preposição. Tranquilo? Agora, a gente vai ver sobre os termos ligados ao nome. Ainda estamos falando dos termos integrantes? Ainda estamos falando dos termos integrantes. Mas, como a gente viu, né, os termos integrantes são esse geral. Tanto os que vão complementar um verbo, como também os que vão complementar um nome. A gente já viu os termos ligados ao verbo, agora a gente vai ver os termos ligados ao nome. Os termos ligados ao nome dividem-se em complemento nominal predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Deixa eu só. O complemento nominal é um termo preposicionado. Então, isso tem que ficar bem claro para vocês. Essa é uma característica do complemento nominal. Quando ele vai complementar, né, um significado de um nome, ele é um termo preposicionado, precisa de preposição. E vai ser um complemento nominal, porque assim a gente pode ter confundir mesmo, né, a classificação de cada termo. Então a gente tem que tomar cuidado com as condições para se ter um complemento nominal. Primeira condição, tem que ser um termo preposicionado. Segundo, tem que se ligar a um substantivo abstrato assumindo o valor de alvo. Como assim valor de alvo, Amanda? Tipo, um valor de objetivo, né, da intenção.
Então, vai ser um complemento nominal se tiver um termo preposicionado e se esse termo estiver complementando a significação de um nome, no caso, de um substantivo abstrato, né, que não é algo assim concreto, e esse substantivo abstrato, né, quer dizer, esse complemento do substantivo abstrato, ele estiver assumindo o valor de alvo. Então, vamos ver no exemplo. A manifestação pelo passe livre foi um sucesso. Então, a gente vê aqui, cadê o nome dessa, dessa oração? Manifestação. Esse nome, né, o substantivo abstrato, né, porque é a mesma coisa, não tem como você pegar uma manifestação, é algo abstrato. Aí agora a gente vê, a gente sempre quer saber o que pelo que foi aquela manifestação, né? Não adianta só falar que teve uma manifestação, a manifestação precisa ter motivo para ela. Então, por isso precisa de um complemento nominal. Aí ele vai ser preposicionado. E aí, quando a gente vê a manifestação pelo passe livre, o pelo passe livre é o complemento nominal. É um termo preposicionado? É. E ele está assumindo o valor de algo que, para ser complemento nominal, quando se refere a substantivo abstrato, tem que assumir valor de algo. Tá tendo? Sim. Porque está mostrando o alvo, o objetivo, a intenção daquela manifestação. Qual foi a intenção? Manifestar pelo passe livre. É o que eles tinham de intenção. Então, nesse caso, o pelo passe livre, ele atua como um complemento nominal. A outra forma é quando for um complemento, ou seja, sendo um termo preposicionado, e que ele vai se ligar a adjetivos. Então, vamos ver os exemplos. Os alunos estavam preparados para a manifestação. Quem estava preparado? Os alunos, então é o sujeito. Aí a gente vai procurar um adjetivo que está caracterizando esses alunos preparados. Né? Então, preparados está servindo como um adjetivo para mostrar o estado, a condição, uma característica daqueles alunos. Agora, procurando preparados, a gente pode falar, os alunos estavam preparados. Você precisa saber preparados para quê? Senão, esse nome, né, esse adjetivo, ele fica de certa forma incompleto. Então, quando a gente fala estavam preparados para a manifestação é um complemento nominal. Por quê? Porque é um termo preposicionado e ele está ali complementando o sentido de um adjetivo, né, de uma característica que foi dada ali, né, nesse caso ao sujeito, que era preparados. Então, por isso, para a manifestação, ele atua como complemento nominal. E no terceiro caso, é quando esse complemento nominal, sem o termo preposicionado, ele for ligado a advérbios, né? Advérbios vão ser sempre aqueles que vão revelar a condição daquele verbo, né? Igual quando a gente fala rapidamente, agilmente, de noite, a gente está colocando ali a condição para aquela oração. O modo como foi feita aquela ação, o tempo que aconteceu ali aquele fato descrito pelo verbo. Então, esses advérbios, quando eles são complementados por algum termo, esse termo será um complemento nominal. Por exemplo, a mulher fielmente ao amor pelos filhos sempre foi uma mãe dedicada. Para a gente identificar um advérbio, tipo assim, é uma maneira bem, como eu vou explicar, bem chula, assim, de dizer que sempre vai ter, assim, mente, né? Tipo, rapidamente. Mas isso seria uma ajuda para vocês identificarem o advérbio, nesse caso que é fielmente, porque geralmente os advérbios, quando eles vão indicar, tipo, o modo que foi feita aquela ação, eles vão ter mente. Então, tipo, rapidamente, agilmente. Então, nesse caso, fielmente é o advérbio, porque ele está ali colocando uma condição, né, para esse verbo de ser. Sempre foi uma mãe dedicada, então, porque ela estava sempre fielmente ao amor pelos filhos. E aí, quando a gente vê esse fielmente, quem é fiel a alguém, a alguma coisa. Então, você percebe que precisa de um complemento. E você percebe também que esse complemento tem que ser preposicionado. Então, a gente vê que ao amor pelos filhos é um complemento nominal, porque ele complementa ali o sentido do advérbio e ele complementa, né, usando um T com uma preposição. Então, por isso é um complemento nominal.
Calma aí que tem uma mensagem. Grazi, a gente vai ver isso um pouquinho mais pra frente, porque depois a gente vai estudar um pouco sobre os termos acessórios, aí eu vou trazer para vocês também a adjunta adnominal, aí eu explico melhor para vocês, tá bom? Pra gente conseguir ter essa diferença. Beleza. Ok. O adjunto adnominal, que a gente vai ver mais pra frente ele mais detalhado, é só porque eu precisava fazer uma diferenciação aqui. Porque o adjunto adnominal, faltou um. Faltou. Não, o adjunto nominal. Ele também se liga a substantivos abstratos, né? Porque a gente vai. Diversas vezes a gente vai ver que, tipo assim, algumas palavras que vão acompanhar no substantivo. Só que ele, quando ele acompanha um substantivo abstrato, ele não pode assumir o valor de alvo, porque se ele assume o valor de alvo, ele passa a ser um complemento nominal. Porque um adjunto nominal, ele também tem preposição. Então, por isso você pode acabar confundindo o adjunto nominal do complemento nominal. Ambos têm preposição. Só que quando for no caso de substantivos abstratos, assim, tô falando no caso assim, quando tiver preposição, né? Porque o adjunto nominal não é obrigatório que tenha uma preposição. Quando for no caso de substantivos abstratos, se ele não assumir valor de alvo, de intenção, de objetivo para aquele substantivo, aí vai ser um adjunto nominal. Agora, se ele assume o valor de alvo, vai ser um complemento nominal. Então, pegando exatamente a frase que a gente viu lá em cima. A manifestação dos estudantes foi um sucesso. Eu peguei o mesmo sujeito, a manifestação. Só que aqui, o que está complementando a manifestação? O dos estudantes. Ele está meio que especificando ali que manifestação foi aquela. O dos estudantes é a intenção, o objetivo para essa manifestação? Não, só está caracterizando de quem foi a manifestação. Então, nesse caso aqui, será um adjunto nominal, porque como é que fala? Nesse caso aqui, ele não assume o valor de alvo, de objetivo para essa manifestação. A gente tem que ficar atento para essa diferença. Mas, igual eu falei, a gente vai estudar também um pouco melhor lá para frente, do adjunto adnominal, e aí a gente vai conseguir entender um pouquinho mais essas diferenças. Eu acabei de perceber também que eu estava falando adjunto nominal, mas é adjunto adnominal, faltou o AD ali, tá? Agora a gente vai ver também o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto, porque eu falei para vocês que os termos ligados ao nome podem ser complemento nominal, predicativo do sujeito e predicativo do objeto. O predicativo do sujeito vai ser uma característica ou estado atribuído ao sujeito no momento, efêmero. Então, sempre que falar de predicativo vai ser uma característica, um estado de algo. Agora, quando é o predicativo do sujeito, é um estado que vai ser atribuído ao sujeito no momento, né? É uma característica ali momentânea, que é efêmera. Por que é importante saber isso? Justamente porque temos também os adjuntos adnominais que podem confundir nessas horas. E é justamente esse caráter de momento, de efemeridade, que vai diferenciar o predicativo do sujeito do adjunto adnominal. Então, por exemplo, os alunos chegaram preocupados à escola. Quando a gente coloca preocupados, é uma característica, um estado que está sendo atribuído àqueles alunos. É o modo como eles chegaram ali na escola. E aí, sendo alunos sujeitos, porque quem chegou? Os alunos. Então, seria que os sujeitos simples, são os alunos. Agora, quando eu coloco, então, preocupados, preocupados é uma característica dos alunos, é uma característica do sujeito. Então, é o predicativo do sujeito. Só que quando eu falo chegaram preocupados, não quer dizer que naturalmente aqueles alunos são preocupados e pronto. Não. Não é uma característica fixa, é uma característica do momento, efêmera, daquele instante eles chegaram preocupados. Então, aí, por isso, pode ser um predicativo do sujeito. Porque é uma característica, um estado atribuído ao sujeito, mas que é efêmera. Outra forma que poderia ser escrita também é os alunos, vírgula, preocupados, chegaram à escola. Aqui, esse predicativo, porque geralmente a gente tem essa ordem, né? Uma ordem, assim, de uma regra geral, que é um sujeito, um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. No caso, sujeito, os alunos,
Nesse caso aqui, não está um verbo de ligação, que é um predicado verbo nominal, mas, por exemplo, os alunos são tal coisa. Aí a gente sempre usa o sujeito, um verbo de ligação e uma característica daquele sujeito. Agora, quando a gente coloca os alunos, vírgula, preocupados em chegar à escola, a gente está meio que deslocando esse predicativo do sujeito. Então, a gente alternou a ordem direta da frase. Mas, mesmo assim, a gente consegue perceber que o preocupados é um estado momentâneo daqueles alunos, não uma característica específica. Então, por isso, nesse caso, está sendo ainda o predicativo do sujeito, porque é uma característica ali momentânea. Agora, o adjunto, ele assume o valor de constância. Os alunos preocupados chegaram à escola. Ou seja, é bem diferente, está dando uma característica ali para os alunos. Os alunos já são preocupados e eles chegaram à escola. Então, quer dizer que aquela característica ali que foi atribuída é uma característica constante, específica daqueles alunos. E justamente por causa disso, vai se diferenciar do predicativo do sujeito. E aí, por último, a gente vê o predicativo do objeto, também uma característica ou estado atribuído ao objeto direto ou então indireto. Então, toda vez que tiver uma característica ali para aquele objeto direto ou indireto, a gente fala que tem um predicativo do objeto. Então, primeiro a gente tem que procurar o objeto, né? Então, vamos lá. Vislumbramos vários passistas de frevo, alegres e encantadores. Primeiro, vislumbramos, a gente vê que não tem um sujeito explícito, é um sujeito desinencial, né? Porque ele conjuga o verbo na primeira pessoa do plural. Então, o sujeito seria nós. Quando a gente fala vislumbramos, aí a gente tem que perguntar para o verbo, né? Quando eu só falo vislumbrei, você não vai entender o verbo completo, então precisa de um complemento. Então, vislumbramos o quê? Vários passistas. Então, vários passistas ali seriam um objeto, e seria um objeto direto, porque você não precisou de um complemento ali, você não colocou vislumbramos de vários passistas, vislumbramos a vários passistas. Não, é direto, vislumbramos o quê? Vários passistas. Só que a gente percebe, vários passistas de frevo, né? Só que a gente percebe que tem uma característica ainda atribuída a esse objeto, a esse complemento do verbo, que é uma característica desses passistas de frevo, que eles estavam alegres e encantadores. Então, nesse caso, a gente fala que esses alegres e encantadores correspondem justamente ao predicativo do objeto. Beleza? É basicamente isso por hoje. Deixa eu voltar aqui. Porque eu tô tentando ir bem com calma para a gente entender cada partezinha desse período simples. E aí, eu deixei lá os exercícios da parte que foi da semana passada. Vocês façam e eu vou colocar ainda mais dessa parte. E aí depois a gente vai construindo tudo mais, né? Igual eu falei que a Graça perguntou aqui, a gente vai estudar os outros termos acessórios e tudo mais e conseguir entender um pouquinho essa diferença. Então a gente vai andando aos poucos para a gente conseguir ter esse conhecimento mais consolidado. Mas então, vou liberar vocês mais cedo hoje. E muito obrigada pela participação de todos. Qualquer dúvida podem me mandar, me chamar no chat. Se eu não souber de alguma coisa, a gente pesquisa, estuda junto, tá bom? Muito obrigada pela participação e uma boa noite a todo mundo.